a expiação também se dá no mundo espiritual e o indivíduo reencarna para a reparação, ou ele expia e repara ao mesmo tempo numa reencarnação. E aí? Temos uma fala de Kardec na Revista Espírita de 1863, na qual ele diz que a expiação ela só se dá no plano terreno. Mas depois, em 64, quando a gente tem a publicação de o livro Evangelho segundo o Espiritismo, e depois com o livro O Céu e o Inferno, isso não aparece mais, ou seja, a Revista Espírita ela é um ensaio dos conceitos espíritas. Essa sua pergunta parece ter sido inspirada nessa Revista Espírita de 1863, que faz essa colocação. Os conceitos da Revista Espírita, eles nem sempre aportaram nas obras. Kardec colocava e as discussões aconteciam. Como é que Kardec fazia a universalidade dos ensinos? A revista ajudava muito nisso, porque ele publicava, a revista chegava em todo canto, e o cara dizia, não, aqui eu recebi uma comunicação diferente, então traz para mim. Então era por ali que ele conseguia ter também informações para fechar o entendimento sobre a universalidade. Então você pode encontrar coisas na revista que depois não se consolidaram na literatura espírita de fato. Mas, respondendo diretamente à sua pergunta, a expiação tanto se dá no mundo físico, como se dá no mundo espiritual. E isso a gente vai encontrar lá no Céu e o Inferno, capítulo 7 da primeira parte, o Código Penal da Vida Futura, onde existem colocações a esse respeito. Assim como também você pergunta se a reparação pode ser feita junto com a expiação. Sim, a reabilitação do espírito só vai acontecer quando tiver a reparação. Enquanto não tiver reparação, o cara espia até reparar. Porque a expiação não garante a quitação da dívida. Porque, por exemplo, eu era muito orgulhoso, aí eu renasço pobre. Eu sou pobre, eu tenho um ódio de ser pobre. Eu quero matar as pessoas por eu ser pobre. Eu me revolto, aí eu roubo, eu faço uma série de coisas para fugir da pobreza. Não, ele espiou, mas ele não reparou. Ele vai ter que ser pobre de novo, ele vai ter que resolver isso. Então, todas as vezes que eu, por uma situação expiatória, eu fico dentro de um cárcere, se eu sacudir a grade, quebrar a grade para fugir, é igual no sistema penal. Se o cara se evadir da cadeia, ele regride de regime, então ele volta a ser preso de novo. A porta se abre de dentro para fora. A chave não pega por fora, pega por dentro. E você tem que achar a chave. Onde está a chave? Dentro do seu coração. Se você achar a chave, aí você abre a porta e sai. Querer fugir, serrar a grade, furar fogo, cavar buraco para fugir do cárcere espiritual, nunca deu certo. Nunca libertou os espíritos. Então, espia e não repara. Só quando eu disser, eu vou me consertar, é que eu vou efetivamente garantir a minha libertação, e aí a expiação então termina, porque além da expiação eu consegui expiar. Isso pode ser feito numa única existência, pode ser em 2, em 3, em 4, sei lá, mas o cara vai expiar até reparar. Enquanto não repara, volta para dentro da cela novamente. Uhum. Tanto o arrependimento, como a expiação, como a reparação podem acontecer no mundo espiritual. Quantas almas que fazem besteira aqui, quando chega no mundo espiritual, diz o que é que eu fiz? Se arrependem, choram, pedem para retornar, para corrigir. Assim como processos de dor expiatórios acontecem no mundo espiritual. Tem aqueles processos de dor, muitas vezes, como ela já colocou, de almas endurecidas, que recebem os reflexos, às vezes, no próprio corpo espiritual do mal que fizeram para os outros ou para si. Se não houvesse nenhum processo expiatório, fizéssemos o erro que fizéssemos, chegaríamos lá perfeitos. Não, eu estou perfeita aqui. A doença só vai vir quando eu encarnar? Não, o corpo espiritual já está doente lá. Aí eu renasço e expresso no corpo. Olha só, é a expiação
como purificação, não estou falando de castigo, expiação, purificação, para a alma acordar. Ela começa, muitas vezes, no mundo espiritual, eu renasço, passo aquilo para o corpo e continuo aqui. Assim como a reparação. Quantas pessoas chegam no mundo espiritual para pedir perdão para alguém a quem fizeram mal, depois que se arrependem? E buscam as pessoas, sabemos de muitos casos, de espíritos que dizem, eu corri atrás das pessoas me ajoelhando para pedir perdão pelo mal que fiz a elas. E, enquanto isso, trabalhando para o seu próprio engrandecimento no mundo espiritual.